na segunda epístola de Pedro: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, tendo em vista que, pelo seu divino poder, todas as coisas acontecem pelo poder de Deus, pela graça, pelo conhecimento de Deus. O que é algo de graça? É algo que a gente não merece, que não tem preço. Por isso o Evangelho é sem preço. E Ele tem nos concedido todas essas coisas pelo seu favor imerecido, que é a graça. Mas que coisas são essas? São as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. O dom de Deus é a vida. Não só a vida humana, o nosso espírito humano, mas a vida de Deus que Ele quer colocar em nós. A sua vida, mais a piedade. Piedade fala de reverência, de submissão. E isso acontece pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem é que nos chamou? Foi Cristo. Deus através de Cristo. Pela sua própria glória e virtude. A glória de uma pessoa é o que ela é. Nós temos a nossa própria glória. É aquilo que nós nos tornamos. A glória de Jesus, ela é uma glória muito maior que a nossa. Colossenses escreve que Cristo em vós, a esperança da glória, dessa glória, do que Ele é. A glória é aquilo que está nos revestindo. Aquilo que nós temos como autoridade na nossa vida. Nós estamos investidos de autoridade. Isso é a glória de uma pessoa. Resumindo o que eu disse até agora, pelo poder de Deus, nos têm sido doadas de graça, sem preço, todas as coisas que conduzem à piedade e à vida, através do conhecimento completo de Cristo. É assim que nós somos chamados pela glória dele para que nós tenhamos a glória dele. Porque a glória dele em nós muda todas as coisas. Muda completo. E ele continua dizendo: nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Quantas promessas de Deus tem para nós? O livro de Coríntios fala que em todas as promessas de Deus nós temos o sim. Nós não temos o não. Temos o sim. Tem sido doadas as suas grandes promessas para que, por intermédio dessas promessas, nós nos tornemos participantes da natureza divina.
A natureza divina é a nossa identidade com Ele. Esse é um processo do Evangelho em nós. Nós sendo transformados à sua própria glória, à sua própria natureza. Cristo em vós, a esperança da glória, como eu disse. E nós vamos sendo transformados de glória em glória, na sua imagem, na sua semelhança, no seu proceder, nas suas atitudes, no amor, na fé, na paciência, na longanimidade, na bondade. Enfim, todos os atributos que estavam sobre Cristo, que Ele trouxe para nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho foi quem o revelou. Então, quando a gente olha para Jesus e olha para o Evangelho, a gente vê que Jesus é um exemplo de vida para nós. Um exemplo de amor, de graça, de compaixão, de perdão, enfim, todos esses atributos. Ele nos doou suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nós nos tornemos participantes da sua própria natureza, nos livrando da corrupção e das paixões que há no mundo. Esse mundo é o nosso próprio mundo, aqui, ó, dentro de nós. Quando nós recebemos a natureza divina, nós nos livramos da corrupção da nossa velha natureza. Importa-vos nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer da semente de Deus, a semente que foi perdida quando o homem decidiu desobedecer a Deus. Essa nova vida, ela vai sendo edificada dentro de nós. E ela vai substituindo esse mundo corrupto que nós temos em nós, que é o desejo, a prática da luxúria. Enfim, quantos males existem dentro do coração humano. Por isso mesmo, quando a gente reúne toda a nossa diligência, o cuidado, observar essas coisas, associando isso com a fé, associando isso com a virtude, e com as virtudes de Deus também o conhecimento. Nós não crescemos sem conhecimento. Temos que conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E com o conhecimento, você adquire o domínio próprio, que é o que as pessoas não têm. Não tem domínio de si, não tem aquele domínio que o impede de fazer coisas erradas. Todos estão aí sem domínio. Nós temos que ter uma consciência limpa para que nós possamos tomar decisões na vida que nos conduzam ao domínio próprio. Com o domínio próprio nós adquirimos perseverança, perseverar, continuar, não desistir.
Com a perseverança, a piedade. Como eu disse, a piedade é reverência e submissão. Reverência e submissão a quem? A uma pessoa? Não. Às verdades que temos ouvido, que temos aprendido. O Evangelho é uma reverência pessoal com as verdades do Evangelho. E com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o próprio amor. Ser fraterno é ser benigno. Ser amoroso com as pessoas. Isso é Evangelho. Porque se essas coisas em vós existir, e em vós aumentar a cada dia, crescer isso dentro de você, você não será um ser inativo, uma pessoa sem vida. Porque eles não praticam a verdadeira vida ou nem conhecem a verdadeira vida. Quando essas coisas do Evangelho, o amor e todos os atributos de Cristo, daquilo que Cristo viveu, daquilo que Ele deixou como exemplo para nós, se tudo isso dele existir em nós, e em nós multiplicar, aumentar, nós não seremos inativos nem infrutuosos. Daremos frutos por causa do pleno conhecimento dele, de Cristo. Porque naquelas pessoas que estas coisas não estão presentes, elas são cegas e elas só enxergam o que está perto, o imediato. Não tem disposição para conhecer algo diferente. Eles não têm disposição para conhecer algo que pode nutrir eles, mesmo sem eles ter nada. O Evangelho, a palavra de Deus, ela tem esse poder de fazer com que você não desista, que você sempre avance, mesmo que tenha 1000 caindo de um lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque você tem convicções, você está firmado na verdadeira base de sustentação que é Cristo, que é o Evangelho, que é a rocha. Por isso que as pessoas vivem sem esperança, porque elas não encontraram o sentido da vida. Então eles são cegos, vendo só o que está perto, esquecem-se de se purificar dos seus pecados, das suas mazelas, das suas doenças, das suas psicoses, das suas neuroses, suas loucuras e quantas coisas mais. Cada dia nós estamos nos curando pelo Evangelho. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com todo cuidado, com toda paciência, cada vez mais confirmar a vossa vocação. Porque se a gente proceder dessa forma, nós não tropeçaremos em nenhum tempo
E desta maneira é que vos será amplamente suprida a vossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse reino, nós só participamos dele aqui dentro. E tem muitos que estão nas religiões, mas não estão dentro do reino de Deus. Porque a religião não é o reino de Deus, o reino de Deus está dentro em vós. Foi Jesus que disse isso. Se eu não me engano, em Lucas 17:20. O reino de Deus não é com aparência visível. Nem dirão está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Porque nós não conhecemos a Jesus seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Então não é uma fantasia. Mas nós mesmos precisamos ser testemunhas da sua glória, do seu poder, da sua majestade, ter experiência com Ele, porque Ele recebeu de Deus a honra e a glória quando uma voz do céu veio e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a Ele segui. Quando Jesus foi batizado, foi ouvida essa voz. E uma pomba pousou sobre a cabeça de Jesus, significando que o Espírito Santo estava sobre ele. Que o Espírito de Deus estava sobre ele, que ungiu para apregoar liberdade aos cativos e anunciar o tempo do Senhor. Mas nós temos confirmado em nós, pela palavra de Deus, a palavra profética. E essa palavra, o Evangelho, olha o processo do Evangelho. É como uma candeia que brilha num lugar tenebroso. Para que lugar mais tenebroso que nós vivemos hoje em dia? Então a palavra de Deus em nós, ela é uma luz que brilha num lugar escuro, tenebroso, trevas, até o dia que a estrela da alva nasça em vosso coração. É como uma noite escura. Você aguarda pelo dia ansiosamente, está perdido no meio da escuridão, sem luz, sem nada. Você aguarda pelo dia. E hoje nós aguardamos pela glorificação, pela manifestação de Cristo no nosso ser, como essa lâmpada que está na nossa mão, que é o Evangelho, que vai brilhando, assim como está escrito na Escritura: a luz do justo é como a aurora, que é o nascer do sol. O sol vai nascendo, daqui a pouco é dia. A nossa luz é assim. Nós estamos no meio da escuridão. E as coisas vão iluminando, até que é um dia perfeito. E nós enxergamos todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que agora nós enxergamos em parte. Mas vai chegar um tempo
em que aquilo que é em parte será aniquilado e virá o que é perfeito. E assim nós veremos tudo assim como Ele mesmo é. Então a nossa mente tem que se abrir, tem que se expandir. O nosso conhecimento de Cristo tem que se expandir. E através do Evangelho é que se expande. É que crescemos, é que damos frutos. E que somos iluminados até a nossa vida ser um dia. Como eu citei aqui nesse texto. Há um processo que nós estamos caminhando a cada dia. Com cada palavra, guardando essa palavra. Deixando que essa lâmpada nos ilumine, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que nós estamos aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra, pelo Teu Espírito, pela luz que a Tua palavra traz às nossas trevas. Continua nos iluminando para que nós possamos ser luz no meio das trevas. Derrama da Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.